Boa noite, internautas. Hoje, terça-feira, 7 de agosto de 2018. Hoje trataremos de um tema de extrema relevância, de dificuldade e que atinge a todos nós médicos, donos de hospitais, prestadores de serviços e, consequentemente, o usuário. E isso já foi tratado pelo Sindicato dos Médicos, já foi atuado, estamos na continuidade da resolução das coisas, que trata-se da pejotização. Vamos explicar a vocês, aos colegas que não viram o programa anterior, o que é a pejotização, o que o Sindicato dos Médicos tem feito. E está aqui no nosso programa hoje o doutor Marcos Ottoni. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite. O Ottoni é advogado, é do escritório Caldeira, Lobo e Ottoni, né? Isto. E especializado nessa área tributária, né, Marcos? E atuando não só em Brasília, como no Brasil todo, em relação à pejotização, como foi que aconteceu e o que isso está causando em relação ao comportamento da Receita Federal, em relação ao comportamento do Ministério do Trabalho, frente aos empresários, donos dos hospitais, e frente a nós, médicos, que temos clínicas, consultório, prestadores de serviço, né, em vários locais, em local único e tudo mais. E também não podemos deixar de salientar aqui a importância que teve o Sindicato Brasileiro dos Hospitais, né, na pessoa da doutora Daniele, que é a superintendente, que atuou também firmemente nisso. Então, doutor Ottoni, eu acho que a gente poderia fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, como que começou, como que a gente atuou nisso, para chegar de um ponto daqui para frente a gente continuar a evolução que isso está acontecendo. Muito obrigado, doutor Carlos. É um prazer aí poder debater e discutir sobre esse assunto, que é um assunto que de extrema relevância para o setor e envolve tanto o setor hospitalar quanto o setor médico, né? Então você envolve as instituições hospitalares quanto os profissionais médicos que militam no dia a dia. Bem, como é que começou, né? Tudo começa com a crise econômica e com o rombo no déficit da Previdência, que é cada vez maior, que fez com que a Receita Federal começasse a observar um fenômeno conhecido já no mercado, que é o fenômeno da pejotização. O que seria a pejotização? Pejotização é a constituição de uma empresa por parte de uma pessoa física que poderia ser contratada como carteira assinada, mas visando a redução da carga tributária, ela se constitui em pessoa jurídica. Isso para a Receita Federal, em determinadas categorias, é algo que se torna irregular na concepção dela, pelo fato de suprimir a contribuição previdenciária. Então, o que aconteceu? Na medida que a crise econômica veio com sucessivos déficits, a Receita Federal passou a colocar no seu plano de estratégia de fiscalização um acompanhamento mais detalhado desse fenômeno da pejotização. Mas iniciou-se isso não no setor médico. Isso começou a ser verificado com muito mais força no setor da construção civil, no setor da tecnologia da informação, no setor artístico e esportivo. Hoje você tem praticamente todos os profissionais de mídia, jornalistas, todos se constituem pessoa jurídica para poder prestar o seu serviço. A Receita, ao perceber isso, começou a se debruçar sobre como que funcionava isso e começou a atuar. Inicialmente setor de TI, setor de construção civil e esses setores. A partir de 2014, foi constituído um grupo de trabalho dentro da Receita, 14, 15, no final de 14, 15, para acompanhar mais detidamente o setor médico. O que eles passaram a observar? Olha, a gente tem identificado que grande parte dos profissionais médicos estão constituídos em pessoa jurídica e, na concepção deles, isso estaria reduzindo o pagamento da contribuição previdenciária. Esse grupo de trabalho passou a fiscalizar os hospitais, primeiramente. Eles entendiam que essa prática da pejotização partia dos hospitais e começaram a lavrar autos de infração. Então, em 2015, a gente teve os primeiros autos de infração. Aqui em Brasília, praticamente todos os hospitais tiveram procedimentos fiscalizatórios e, decorrentemente disso, o que aconteceu? Passaram também a fiscalizar o profissional médico. Na medida que o médico se constituía em pessoa jurídica e também deixava de pagar a contribuição previdenciária dele, a Receita Federal também passou a focar a sua atenção ao profissional médico. Mas eu te pergunto, isso não é legal você constituir uma pessoa jurídica em função de tributos que a Receita começa a olhar dessa forma, ou a maneira como foi feita que realmente está errada? Agora, se estava errado, por que ela forneceu o CNPJ então?
O que está acontecendo? Equivocadamente, a Receita está generalizando os conceitos. Né? A legislação, ela prevê, ela realmente permite a constituição de pessoa jurídica, só que o que ela pega? Ela pega casos extremos em outros setores da economia. Então, por exemplo, no caso da TI, onde, de fato, muitos profissionais, trabalhadores, eram obrigados a se constituir, então na Constituição Civil eram obrigados a se constituir em PJ, e aí, por trás disso, havia então uma tentativa de fraudar o contrato de trabalho. Mas isso não é o caso do médico. O médico não. O médico, ele é um profissional que opta por se constituir em pessoa jurídica para que ele venha empreender, para que ele possa atuar em várias instituições hospitalares. E ele detém um poder de negociação já um pouco mais paritário ao se comparar com, por exemplo, um funcionário da TI. E a Receita entende o seguinte, a partir do momento que eu entendi que o conceito de pejotização seria irregular, porque mascararia um vínculo de trabalho, eu vou aplicar isso a todos os setores da economia. E aí o que a gente viu, que no caso da medicina, por exemplo, existe uma lei específica que prevê que o profissional médico possa se constituir em pessoa jurídica, existe a autonomia do médico para poder trabalhar em várias clínicas, vários outros hospitais, que difere realmente de outros setores. E que essa autonomia inviabiliza o médico ser contratado, ter carteira de trabalho assinada, ele é um prestador de serviço. E eu tenho um outro detalhe, hoje você é pessoa física, você não se credencia em convênio nenhum, você não entra em grupos de hospitais, você não forma equipes para você trabalhar e prestar serviço a hospitais, prestar serviço a clínicas, né? Então você tem que ter a tua pessoa jurídica hoje para você trabalhar. Que isso já, até no início de carreira, já torna difícil para o médico, porque onera muito, né? Porque você tem os critérios, nós vamos falar disso daqui um pouco também, mas eu acho que a Receita veio de uma forma, vamos falar assim, veio com a foice da morte em cima tanto do médico, clínicas e hospitais, porque as multas são grandes, né, Marcos? São elevadíssimas. Realmente, o médico, ele se viu há cerca de 25 anos, e aí o doutor sabe muito bem, e até melhor do que a gente, que de fato os planos de saúde jogaram o profissional médico para o mercado, cansaram de credenciar na pessoa física e falavam, olha, você vai se constituir em pessoa jurídica e aí sim eu vou avaliar se eu credencio ou não. O profissional médico, ao se ver diante desse contexto e também diante da necessidade, por conta da autonomia que ele possui, da necessidade de poder atuar em vários hospitais, em vários locais distintos, ele decidiu se empreender, decidiu se jogar no mercado. O problema é que as penalidades que a Receita aplica são altíssimas, altíssimas. Ela considera que havia uma grande fraude ou simulação com a ajuda tanto de hospital quanto dos médicos, e aí aplica multas que chegam a 150% do valor do tributo suprimido, e inclusive com a possibilidade de você abrir processo penal pelo suposto crime de sonegação fiscal. Então, realmente, extrapola e muito, e é um desconhecimento do mercado, né? Infelizmente, a Receita, a gente tenta mostrar isso para a Receita, e eles desconhecem que o setor médico é um setor mais sensível, especializado, onde a formação de pessoas jurídicas também vem para contribuir para a especialização da atividade, permite que o profissional médico tenha uma maior abrangência, e isso a Receita, infelizmente, no início ela não percebeu muito bem, né? E por isso foram autuados tanto os hospitais quanto posteriormente os próprios médicos. As multas são muito pesadas. Bem, eu acho que é importante esse marco que você fez e até onde nós chegamos no programa. Então o colega que estiver ligando agora o nosso programa, estiver assistindo, é importante que volte um pouquinho e veja do início, porque aqui a gente fez um resumo até agora, né, Marcos? Dizendo o que é pejotização, por que ela veio e como que ela se instalou naquele momento de 3 anos atrás, onde o Sindicato dos Médicos atuou fortemente em relação a isso, de parceria com o teu escritório, né? E daqui para frente agora nós vamos para a evolução nesses 3 anos, que realmente foi um grande desespero que deu em todo o mercado de trabalho, nas clínicas, nos colégios e tudo mais, tivemos uma movimentação muito grande e que se necessitou de uma movimentação política extrema. Nós estivemos no Parlamento, na Câmara Federal, estivemos ao Senado, juntos com o escritório, estivemos buscando a presidência da Receita Federal junto com isso, para explicar o caos que daria, né, o apagão que daria no mercado numa situação dessa, realmente. E o mais afetado disso seria o consumidor, lá na ponta, né, que necessita do serviço.
pela situação, porque se tornaria inviável as multas e a forma, porque por um lado a Receita também tem culpa, né? Ela deu concessão ao comportamento de que como você pode abrir a sua empresa, como que você abriu. Não tenha dúvida que tem coisas erradas nisso aí que nós vamos também comentar do que foi visto e daqui para frente. Então, eu acho que esse momento do nosso programa de hoje, daqui para frente agora a gente vai entrar com as perguntas que já chegaram aqui, que estão aqui, para a gente acompanhar essa evolução, o trabalho do sindicato, o trabalho do seu escritório, que se diga por sinal, um trabalho né, Marcos, um trabalho até quase que pioneiro em relação a essa experiência. E nós, Sindicato dos Médicos, levamos você hoje ao Sindicato dos Médicos do Piauí, ao Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, junto lá com o Dr. Otto, com a doutora Lúcia no Piauí, ao Dr. Geraldo em Natal. Você teve também em Manaus, né? Manaus, Paraná. Manaus, Paraná. Então, quer dizer, há uma movimentação nacional hoje, né? Disparado aqui por nós de uma forma... realmente que nós vamos ver a evolução disso, como é que está, né? É verdade, e isso acho que foi muito importante, a participação do Sindimédico no início, ao perceber que havia consequências graves para o profissional médico, foi muito interessante, porque a partir daquelas apresentações, daquelas palestras que começaram aqui em Brasília, depois foi se difundindo para o Brasil, a gente pôde perceber que o problema não era só Brasília. Manaus, por exemplo, estava vivendo e ainda vive um problema muito grave, porque são poucos hospitais onde todos foram autuados e os médicos também. Então, muitos estavam sofrendo com isso e a participação do Sindimédico ao disseminar isso foi muito importante. Na esfera política, eu acho que foi extremamente importante aquela atuação para a gente, na reforma trabalhista, conseguir deixar clara a possibilidade da terceirização da atividade fim, né, que o Sindimédico atuou de uma forma muito coerente, e foi muito firme, juntamente, inclusive, com o Sindicato dos Hospitais, porque é uma demanda que afligia tanto um lado quanto o outro. Então, houve essa união que foi bastante profícua, realmente. Sem dúvida. E hoje o Gutenberg está afastado pelo período eleitoral, né, da presidência. A gente está conduzindo o sindicato, estou na presidência, mas naquele momento, há 3 anos atrás, quando toda essa confusão começou, o Gutenberg também advogado, a gente se debruçou em cima disso, né? E a gente quer agradecer aqui mais uma vez todo o empenho que o teu escritório teve, toda a capacidade que vocês tiveram e que a gente se juntou nessa parceria aí e tocar isso aí para frente. E eu acho que nós devemos ter resultados esperançosos aqui de um problema tão grave, né? E já tem me chegado as perguntas aí. Me conta uma coisa, a Receita Federal continua atuando médicos de hospitais pela questão da forma de contratação de serviços? Continua. A Receita ela tem ainda o processo do projeto dela. Não sossega não, né? Não sossega, para não, infelizmente. Ela tem colocado constantemente essa temática no plano de fiscalização anual dela e a gente tem notícias constantes de autuações. O que tem mudado agora é uma autuação um pouco mais frequente quanto aos profissionais médicos. Já que os hospitais, praticamente todos já foram autuados, agora o que a Receita tem feito é se dedicar àquelas clínicas e aos médicos prestadores de serviço. Tá. E a reforma trabalhista trouxe alguma mudança importante nesse cenário, na discussão desse cenário da pejotização, Marcos? Trouxe assim, foi um marco muito grande para a questão. Em que aspecto? Um dos temas que a Receita Federal mais batia era na impossibilidade de terceirização de atividade fim. Então ela entendia que um hospital não poderia contratar os serviços de uma clínica para executar serviços médicos. A reforma trabalhista, quando veio permitir a terceirização da atividade fim, matou na origem um dos principais argumentos da Receita. Então a Receita, ao autuar, ela tinha o primeiro argumento, que era a impossibilidade de se terceirizar a atividade fim, e o segundo argumento, que é a pejotização por meio de empresas fictícias. Ela ainda costumava levantar essa questão da empresa fictícia. E o que seria empresa fictícia? É uma empresa constituída somente para emitir nota fiscal, para atender a um serviço específico. Ela não serviria para empreender no mercado, ela não viria para contratar funcionários, para atender pacientes particulares, atender vários outros. Então, o que a Receita, com a reforma trabalhista, caiu por terra já um dos primeiros argumentos dela. Agora, o que remanesce? Remanesce pós-reforma trabalhista o cuidado que tem que ser feito junto às empresas constituídas pelos médicos, para que a gente não tenha a alegação da Receita de que essas empresas são fictícias. Porque apesar de constituídas formalmente, no seu conteúdo, na sua essência, ela não viria para empreender no mercado.
Eu queria aproveitar um gancho aqui nessa resposta sua, dizer o seguinte, o problema foi instalado, o escritório, o sindicato atuou, ponto. Está tendo desdobramento. Agora, o que eu estou vendo, o mais importante disso daí agora, é uma divulgação que a gente tem feito, e mais um motivo do programa, é que daqui para frente o médico tem que saber como constituir a empresa dele. Né? Tem alguns fatores aqui que eu acho que são importantes. Aonde que ele vai prestar esse serviço, se não é só um local, né? Os sócios dele quem serão, né? Tudo mais. Porque tem um outro fator também, um adendo aqui que a gente precisa relembrar. Às vezes você junta 4, 5, 10 colegas para montar uma clínica. Essa clínica tem colegas que são cirurgiões, tem colegas que fazem procedimentos e tudo mais, que estarão prestando serviço dentro dos hospitais, ou até mesmo dentro do hospital. O colega monta um grupo, esse grupo presta serviço num pronto-socorro, presta serviço numa UTI, né? Usa as instalações para procedimentos em hospitais e tudo mais. E muitos desses colegas, às vezes até todos, são funcionários públicos. Esse é outro detalhe. E hoje parece que está cada dia mais o Tribunal de Contas apertando essa situação de mandar vigiar quem é funcionário público se é gestor da sua clínica. Verdade. Então é outra coisa que impacta. Aí coloca quem como o gestor administrativo, a esposa, coloca um amigo, coloca... a gente já viu várias distorções dentro dessa circunstância, às vezes até por falta de orientação, né? Então precisa que o contador daquela clínica, que está montando aquela clínica, seja orientado. Então, o que eu tenho visto, e que isso daí está muito, que a gente escuta muito falar no seu escritório hoje, pela maneira, o escritório Caldeira Lobo Ottoni, representado aqui na sua pessoa como sócio-diretor, ele tem feito um trabalho de prevenção, né, de orientação, de consultoria, eu acho que, né, até de compliance numa situação dessa, para que o cara, quando vê, ele está com toda a estrutura montada e tem uma situação, vamos falar assim, errada, tem uma situação que, pelas mudanças que ocorreram e como a Receita está enxergando, como o Ministério do Trabalho está enxergando, está ali ele punido numa situação depois que a coisa está confeccionada. Então, acho que eu gostaria que você transcorresse isso daí, o que o escritório está trazendo, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente escuta hoje, quando conversa com os colegas, o nome do escritório para todo lado hoje, como uma verdadeira consultoria, fazendo a verdadeira prevenção do problema. É verdade. É porque o que acontece? Depois, nenhum primeiro momento, quando surgiram as autuações, o escritório teve que atuar, a gente teve que atuar para apagar o incêndio. O que seria isso? Atuar naqueles autos de infração para tentar mostrar para a Receita que não se trata de uma simulação, de fraude, nada daquilo. Vencida essa etapa, que felizmente até eu tenho prazer e satisfação em informar que começaram a ser julgados na última instância administrativa os primeiros autos de infração e a gente conseguiu anular, conseguimos mostrar para o CARF, que é o órgão que vai julgar em última instância administrativa, e eles têm realmente reconhecido os argumentos que a gente tem apresentado no sentido de anular o auto. O que é o CARF na Receita? CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um tribunal administrativo que julga em última instância os autos de infração. Lá dentro da Receita? Dentro da Receita. Só que ele é composto por metade de conselheiros da Receita e metade de conselheiros dos contribuintes oriundos do mercado. Tá. Então isso permite que haja uma oxigenação melhor, onde hajam discussões mais robustas com relação ao aspecto prático, e era isso que a gente não tinha dentro da Receita exclusivamente. Quando se leva para o CARF, ele percebe que, olha, isso é uma prática que não foi participação do médico quem criou esse contexto. Isso é decorrente de vários fatores, né? Então esse primeiro trabalho de apagar o incêndio foi feito e felizmente agora a gente já está vivendo um outro momento que foi esse que o doutor bem mencionou, que é o momento da prevenção. Já que houve essa mudança radical e é um novo marco comercial tem que ser implementado em razão da reforma trabalhista, em razão do fato da Receita e do Ministério Público do Trabalho não concordarem com alguns pontos, inclusive com esse ponto da pejotização, eles ainda insistem, apesar do CARF, das vitórias que a gente começou a obter, ele ainda insiste em autuar, insiste em questionar o Ministério Público do Trabalho também. O que a gente tem feito agora? Diante desse novo arcabouço legal, a reforma trabalhista, estamos trabalhando junto aos hospitais e às clínicas para que possamos reduzir as fragilidades dessa PJ. Reduzir o risco que o médico estaria exposto na medida em que você tem que melhorar as condições da sua empresa, torná-la
uma entidade empreendedora, realmente, uma empresa robusta e de fato. Né? E aí, o que a gente tem feito? Tem pego essas empresas, que há casos realmente muito, muito complexos, onde vários médicos se reúnem para determinada especialidade e não há uma gestão interna. E a Receita se aproveita disso. Ela percebe que há uma reunião de médicos apenas para fazer faturamento. E aí é que ela vem autuar cada um desses profissionais. Então, o que a gente tem feito? Sentamos com cada clínica, começamos a instituir regras de compliance, começamos a mostrar que ela precisa, de fato, atender o mercado, ela precisa não só atender a um determinado hospital, ela precisa ter patrimônio, sede, alguma estrutura física, porque aí sim você vai estar, de fato, empreendendo. Porque na concepção da Receita, não basta que formalmente a pessoa jurídica esteja constituída, ela tem que atuar como tal. Você não acha que essas exigências todas vai inviabilizar financeiramente muita clínica pequena, muitos colegas, e isso vai também trazer uma fragmentação ao mercado, trazer uma dificuldade maior ao profissional se estabelecer, porque hoje o médico já não consegue mais trabalhar como pessoa física, né? Quase lugar nenhum, a não ser num serviço público que ele preste concurso. Saiu disso aí fora no mercado, tem um custo operacional envolvido nessas exigências. Eu concordo que tem que limpar distorções, não tenha dúvida, tem coisas para realmente se ajustar. Mas a exigência da Receita, Ministério do Trabalho hoje, dentro desse modelo, né? Porque o que é importante que eu vejo aqui nesse programa, eu estou até pensando aqui numa situação, talvez a gente, até por parte do escritório, em parceria com o sindicato, a gente até fazer uma postilhinha, uma coisa, um resumo informativo, né? Você médico hoje, não monte seu consultório, sua clínica, antes que você passe por esses caminhos aqui, tipo um protocolo, né? Mínimo, para que você não venha ter problema. Então hoje um protocolo mínimo, eu médico, vou me associar com você, Marcos, que é médico também. O que nós precisamos fazer hoje, que às vezes tem muitos contadores também que não estão informados de detalhes que está acontecendo, ou a pejotização, pegou um pessoal aí que estava irregular, a Receita ficou meio maluca, ficou isso, ficou aquilo. Não tem nada disso não, a coisa é grave, o problema é grave. Então assim, como um protocolo, o que são critérios mínimos hoje que precisam, desde o pequeno empresário que abre uma empresa, e que muitas vezes você abre essa empresa para você ter o credenciamento do convênio e começar a trabalhar, né? Até grandes grupos, grandes clínicas e tudo mais, em relação a que o hospital também, Marcos, tem essa sintonia de poder aceitar, tipo uma chave fechadura, né? Eu, prestador de serviço, monto meu grupo e vou fazer uma parceria com o hospital como prestador de serviço. Não tem vínculo empregatício nessa história, mas a foice da pejotização não vai me laminar aqui, não vai me matar aqui. Então acho que é importante ser... Esse é um aspecto muito bom, porque de fato a gente tem hoje um clima, um ambiente para essa negociação, para essa relação madura entre o hospital e a PJ, porque ambos sofreram o trabalho demasiado da Receita nesse aspecto. Então, o que a gente tem sempre difundido para os profissionais? É muito importante agora, ao constituir uma pessoa jurídica, realmente você se reunir com profissionais que você conheça melhor, que você tenha uma maior proximidade, para se proteger também, né? Porque você vai ter que criar regras de gestão, você vai ter que ter uma pessoa que não possa ser funcionária pública, porque de fato o Tribunal de Contas no DF tem aumentado o rigor na fiscalização quanto a esses profissionais. Para quem é servidor público, para quem é servidor, então há uma dificuldade um pouco adicional. Porém, quando você também constitui a PJ de uma forma robusta e firme, não vai haver mais argumento nenhum e essa PJ vai poder prestar serviço para esse hospital, para X, para plano de saúde A, B, para o particular. Infelizmente, vai envolver um trabalho inicial, um esforço maior na questão da estruturação, um custo, né? E com custo, mas infinitamente ele é um custo muito inferior do que, por exemplo, uma autuação. Uma punição, né? Que, inclusive pode levar a processo penal, né? Então é um problema muito, muito grave para o E retroativo, né? E retroativo aos últimos 5 anos. Então o profissional imagina que não, agora eu vou regularizar minha empresa e estou livre disso. Não, infelizmente a Receita tem se valido dos últimos 5 anos para poder lavrar esses autos. Tá, você falou que o recurso está a nível do CAF, né? Esperando essa avaliação. E como é que você vê o prognóstico, a evolução disso? Porque tem muita gente nesse intervalo aqui dos 5 anos que estão com as multas, com as penalidades, mas você me explicava agora há pouco que houve uma mistura
disso daí, separar o joio do trigo, você acha que vai zerar esse placar e começa um novo momento de pejotização, buscando os critérios que a Receita exige e tudo mais, e a contrapartida do mercado de recurso disso? A terceirização veio para ser o facilitador disso? Como é que... De fato, a terceirização ela veio para... A legislação veio para dar guarida a essa situação. O legislador percebeu que, na prática, o que acontece é isso. O profissional precisa, tem interesse, tem legislação que o autoriza a montar a sua empresa. Então, a Receita tem sido obrigada a aceitar desde que a PJ seja regularmente constituída, né? Esteja conforme o que ela imagina. A gente percebe que o momento é um momento muito positivo para a gente estruturar isso. E quanto ao passado, a gente está conseguindo mostrar para a Receita que o profissional médico ele não foi o vilão nessa história, nem mesmo o hospital também, para fazer esse conceito de pejotização. Na verdade, isso decorre da atividade econômica, das necessidades econômicas do mercado do Brasil inteiro. Isso vale a gente sempre reforçar. Isso não acontece só em Brasília, né? É do Brasil inteiro o problema, o ponto. Tanto é do Brasil inteiro que, na época, quando nós, Sindicato dos Médicos, ia lá, o teu escritório, montamos a estratégia, a primeira coisa que a gente buscou, além do respaldo jurídico, foi o respaldo político, porque tinha que se mostrar ao presidente da Receita Federal, através do ministro da Economia, na época que a gente procurou e buscou, era o Henrique Meirelles, né? Isso, exatamente. Que ia dar um apagão de assistência de saúde no país, e a gente escutava falar de multas em hospitais, aí com multas de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, clínicas pequenas com multa de 2, 3 milhões, que não tem nem o patrimônio. O cara tinha uma sala, 2 sócios, uma secretária, uma pessoa jurídica prestando serviço aí, da forma como que era, que, assim, um estrondo, né? Na verdade, foi um estrondo, e que o escritório foi pontualmente em cima, junto com o sindicato, e o pessoal não tem, assim, talvez não tenha uma dimensão do tamanho do trabalho que foi. Mas a minha preocupação hoje, com todo esse recurso, disso daí, você acredita que a Receita vai ter o bom senso, tanto jurídico como político, de realmente zerar essa situação, ou ainda sobra alguma coisa, Marcos? Como é que você... Infelizmente sobra ainda, porque o auditor da Receita, o fiscal, ele tem a obrigação legal de, identificando fatos geradores, ainda que ocorridos no passado, ele tem a obrigação de promover a autuação. O problema é que ele tende a estender um problema que ele identifica para todo o setor. O que é errado, essa generalização é errada. Então, na medida que ele encontra uma pessoa jurídica fictícia, ou então uma pessoa, ele chama de pessoa jurídica fictícia, mas aquela pessoa jurídica que foi constituída só para emitir nota fiscal, por exemplo. Aí ele já generaliza e entende que todas as empresas estão com esse comportamento. E aí é o erro. E é aí que a gente tem lutado, principalmente perante o CARF, para mostrar que, olha, a generalização ela é sempre errada. Você ainda pode tentar apurar em determinados contextos um problema, uma irregularidade, uma relação de trabalho mascarado, mas que não é a realidade de uma forma muito ampla. Na verdade, você tem muitos profissionais que atuam em vários hospitais, que não tem vínculo, não tem elementos do vínculo empregatício com essa entidade. Você tem profissionais que atuam em vários outros estabelecimentos e que refutam com veemência e com clareza aquele entendimento da Receita. Então, a gente tem feito um trabalho para demonstrar isso, mas ela não encerrou. Eu não sei se na linha da defesa jurídica, eu já te perguntei isso e eu não me convenço disso, né? Por que é que permitiu, então, abrir a empresa lá atrás e agora vem com uma punição desse tamanho, né? A Receita, ela alega que, o seguinte, que houve um abuso de forma, que ela deu a legislação dá autoridade, a autorização para que a empresa seja constituída e que a empresa abusou porque, no fundo, ela estava mascarando esse vínculo empregatício. Mas a gente defende realmente que há uma participação de culpa, uma parcela de culpa muito grande da Receita. Por quê? Se ela constatou que essa empresa era fictícia, mediante ausência de entrega de declarações, ou então ela poderia avaliar que não tem patrimônio, por que ela permite que essa empresa funcione por vários anos? E depois de muitos e muitos anos, quando o cenário já está constituído, ela vem autuar. Então, exatamente. Ela deveria falar o seguinte, eu dou a autorização, te dou o CNPJ, está aqui. Mas, na primeira declaração que ela me entrega, ela teria que analisar, falar, olha, não, do jeito que você está constituído, não está certo. E aí sim revogar. Mas não, ela vai deixando, vai permitindo,
o profissional vai trabalhando até depois ser surpreendido. Por outro lado, tem um detalhe também, né? Agora, os hospitais, eles irão ter mais rigorosidade em fazer a parceria de prestação de serviço, né, com as clínicas. Consequentemente, isso dá um feedback lá para os colegas que se juntam e fazer suas equipes para prestar serviço, terão mais critérios para isso e tudo mais. Mas nesse meio do caminho também, Marcos, de tanta coisa, né, errada que acaba acontecendo, tem uma história, né? Eu sempre prego isso, eu estou com 30 anos de formado, eu sempre prego isso. Não deveria também lá no passado ter tido uma correção de que o convênio médico repassa dinheiro para o hospital de um todo e aí o hospital faz a distribuição. Isso aqui é pagamento médico, isso aqui é insumo, isso aqui é a parte de hotelaria do hospital e tudo isso. Eu acho que isso já tinha que ser desmembrado bem mais para trás, onde a Receita Federal também enxergou isso. Tanto é que as multas, hoje, se eu estiver errado você me corrija, as multas ao hospital, ao empresário do hospital, que não fica com essa parcela de culpa, porque ele abriu ali um estabelecimento para prestar serviço. Ele precisou fazer um credenciamento, ter parceria com o convênio, precisou do prestador de serviço, de todas as formas, né? E aí ele recebe um pool de dinheiro, onde ele faz uma distribuição. Eu tenho que pagar o médico, eu tenho que pagar o enfermeiro, eu tenho que pagar o laboratório, eu tenho que pagar meu prestador de serviço, uma série de coisas. E agora ele toma uma multa de lapada de faturamento geral. Né? Você vê que outra coisa, então é muito fácil pegar quanto que o hospital pagou, gastou no ano, gastou X. Aí aplica 150%, aquela loucura, porque o desespero que a gente viu dos donos de hospitais, desse comportamento que a Receita fez e como fez, é milionário. Né? Milionário. Quebra qualquer coisa, né? Não tem o que... Há casos de alguns estados que estão realmente, os donos de hospitais dizem, olha, se essa multa prevalecer, a gente vai fechar. De fato fecha, porque as multas giram em torno de 10, 20, 30 milhões por ano, são 5 anos. Né? Corrigido, então com a multa, né? Com a multa e com o Selic. Né? Então você pega ali a Selic corrigindo e aplicando ainda a multa, você tem realmente uma carga muito pesada. Sobre o profissional médico, há casos de médicos na pessoa física que receberam multas de 500, 600, 1 milhão, 1 milhão e meio na pessoa física dele. Né? Então, realmente, ela vem com muita agressividade. E há essa falta de percepção de que realmente o dinheiro que os repasses que são feitos pelo plano de saúde para o hospital, ele tem uma destinação específica. Vai para o honorário médico, tem que ir para... ele é honorário médico, ele é insumo, ele é diária, é dividido. E infelizmente a Receita não observou isso, ela pega sobre o todo e autua. Agora a gente vê que o caminho é o dinheiro do médico entrar para a empresa do médico e o hospital não fica nem mais como repassador disso daí, né? Essa é uma estratégia, é uma ideia que realmente protegeria ambas as partes. Sem dúvida. O hospital não quer ver honorário médico, não passa nada pelo honorário médico, mas o que a gente precisa? Ter um convencimento e um consentimento do plano de saúde, que é a fonte pagadora. O plano precisa ter essa percepção de que a forma como ele está agindo está gerando um problema para os outros, para o restante da cadeia. Você falou bem, precisa alinhar a cadeira, né? Precisa alinhar. Precisa alinhar e os interesses disso e a sobrevivência do segmento em relação a isso, para que possa fugir realmente dessa situação, porque ficou grave. Você precisa ver o desespero que a gente viveu, né, com todo e está vivendo. Porque está todo mundo na expectativa de recurso jurídico, de apoio político dentro da situação, porque o que você falou é de fechar as portas, né? É de fechar as portas, é verdade. Pois é. O pessoal está ficando meio desesperado, que as perguntas estão chegando aqui. Dentro disso daí na pejotização, a curto e médio prazo, o que se tem de solução se aguardando? Então, o CARF, como você falou, me explica de novo isso. O CARF, então a gente está juridicamente aguardando a solução dos autos de infração no CARF. Caso não vingue ainda a decisão positiva para o médico no CARF, ainda a via judicial ela é sempre aberta, então a gente pode ainda manejar um recurso judicial, vamos para a justiça para discutir. Já temos sentido que o Poder Judiciário tem sido bem sensível ao pleito dos médicos, então a gente já tem casos em Minas, tem casos em Manaus também, que o Judiciário também já apreciou favoravelmente ao médico. E, por outro lado, é aquele trabalho de prevenção. Né? Então, o que a gente tem feito muito é realmente se debruçar sobre as PJs. Os hospitais estão com esse cuidado também. Os hospitais perceberam que
para se relacionar com uma clínica, não basta agora você se relacionar com qualquer clínica, porque eu também vou ser lesado. Então, vou ser prejudicado pela Receita. Então, o que eles têm feito? Buscado firmar contratos de prestação de serviço, parcerias com PJs bem estabelecidas. Então, o que a gente tem feito? Auxiliado os hospitais na realização desse contrato, mas também auxiliado a PJ a se constituir de uma forma robusta e escorreita. Então, a gente tem participado muito com os médicos para trabalhar essa questão da constituição da PJ. Às vezes é mais simples do que parece. Alguns aspectos de governança, até de realizações de reuniões entre os médicos, basta a gente colocar num manual, num procedimento, que a gente consegue demonstrar que essa PJ realmente ela é viável, ela é robusta. Né? Temos um custo adicional em alguns aspectos, estrutura física, a pessoa jurídica precisa ter, que isso é muito observado pela Receita, mas numa linha geral, numa forma geral, o que importa é uma governança melhor dessa PJ. Uma coisa que eu queria deixar bem esclarecido aqui no programa, e como a gente conversa com um médico todo dia, né? Eu, Gutenberg, a nossa vida é todo dia, o dia todo receber médico, conversar com um colega e problemas médicos, né? Praticamente até nem a parte assistencial na nossa profissão nós estamos fazendo, então é um atendimento específico, né, da entidade institucional. E muitas vezes eu tenho deparado com colegas que, em função do recurso que o escritório entrou, em função de toda essa luta, estamos nesse momento de acalmaria agora, um pouquinho, uma pseudo-acalmaria, né, que a Receita está estudando um recurso do que vai acontecer. Sentimos que as empresas, os donos dos hospitais, estão corrigindo essas coisas, mas ainda existe muito esse falatório no meio nosso, que às vezes o colega fala assim, até uma frase que eu quis trazer para cá, que ficou na minha cabeça. A Receita não tem perna para pegar todo mundo, não. Não se engane. Hoje, o sistema de informatização que a gente tem, o crescimento da tecnologia que existe para cruzamento de dados, vocês não têm ideia. Exatamente. Eles não estão dormindo, não estão bobeando lá do outro lado. O que eles querem é receita, é produzir multa, é pegar irregularidades, em todo local está assim, né? Eu acho que, então, eu gostaria assim, nós já estamos chegando no fim do programa, você tem um tempo aí tranquilo, eu gostaria que você fizesse suas considerações, Marcos, do ponto de vista preventivo, fique à vontade em falar em relação ao escritório e deixar aí uma expectativa que, só reforçando, eu acho que o caminho quem tem a sua pessoa jurídica, é sentar com o seu contador, o sindicato está lá, o teu escritório está lá à disposição, dependendo do seu tamanho, corrigir o que tem que corrigir aqui dentro, onde você presta serviço. Quem está montando sua empresa jurídica, montar agora da forma correta. Vai custar um pouquinho mais caro, de arranco no início vai, mas depois você fica com a sua tranquilidade. E que a relação entre prestadores de serviços, né, quando eu digo prestadores de serviços, nossos colegas, com clínica, com PJ, com pessoa jurídica, referente a todo lugar que você trabalha, alinhar interdisciplinarmente esse relacionamento, né, para que você tenha tranquilidade. Eu quero deixar bem frisado nesse programa de hoje. Não acreditem que Receita Federal não tem perna para pegar todo mundo. É igual imposto de renda, né? Não, isso aqui não pega. Não pega. Não, isso aqui eu não duvidem disso. Porque está aí, o sistema de informação está aí, né? Hoje, mais 2, 3 anos aí, a gente, através de um aparelho, de um celular desse tamanho, vai estar fazendo, já fazemos zilhões de coisas, né? A tendência, podemos ver até pela nossa profissão, na sua profissão hoje, já está acabando o processo físico, papel, né? Hoje está tudo interdigitado. Na minha profissão, cada dia mais a tecnologia, a telemedicina avançando, as coisas diminuindo, o aparelho diminuindo. Então, vamos ficar atentos com isso, né? Não menospreze o outro lado do governo, que o governo é punidor, não adianta, não alisa, não é verdade? Está precisando de arrecadar. Está precisando arrecadar por todos os motivos, né? Reais e irreais, cobrir corrupção, cobrir má gestão, fazer o que for e tudo mais. Então, acho que realmente a gente tem que ir para essa linha. Então, faça suas considerações finais, Marcos, que a gente vai... Doutor, eu agradeço muito. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente vive um novo contexto mercadológico, jurídico, né? O médico, o que eu percebo muito é que o médico se dedica muito ao seu ofício, à sua ciência, ele sempre focou com muito primor
para a medicina, e quando você se vê obrigado a constituir uma empresa, se jogar no mercado... Não tem tempo para burocracia, né? Essa Chega burocracia de noite, está acaba... morto, confia nas pessoas, Exatamente. É na secretária, é no advogado, é no contador, é ali no teu gestor da tua clínica e deixa quando você vê milhares de programas estão instalados. Exatamente. E o que acontece? Agora a Receita, se aproveitando desses problemas estruturais, tem trazido graves multas, pesadas penalidades ao médico. Então o que a gente defende muito? É o trabalho preventivo, né? A gente tem que realmente usar esse contexto, esse novo formato que está se mostrando, para entender que não basta uma empresa ser constituída conforme todos os procedimentos legais na forma, se na essência ela não está atuando como uma empresa. Isso hoje é observado não só nessa questão da pejotização, em vários outros aspectos a Receita Federal ela já desconstitui atos jurídicos porque ela entende que é simulado, porque ele não reflete aquela realidade. Então o médico, quando vai constituir uma PJ, é importante montar uma PJ verdadeira, robusta, para que ele se proteja desse contexto. E aí a questão, os próprios hospitais, a questão da negociação, ela está se transformando numa negociação até mais equilibrada, porque o médico já está agora com uma PJ um pouco mais robusta, mais firme, vai poder negociar em condições de mais igualdade até com o hospital, porque também o hospital quer realmente celebrar negociações mais saudáveis. Qual que é o grande dilema que a gente tem identificado? Falta combinar com os russos, parece. Sim. Que é o plano de saúde, né? Então acho que agora falta a entrada do plano para perceber, para ter essa sensibilidade que não basta simplesmente jogar o médico no mercado e mandar ele se constituir em PJ no que quer que seja. A fonte pagadora é o plano. Então, a correção do mercado depende também dele, né? Porque é de onde sai o recurso que vai ser destinado ao profissional que prestou o serviço. Então, a gente precisa também agora chamar o plano de saúde para uma conversa também. E a Receita não vai beliscar o plano, não? Então, é uma coisa que a gente já levantou esse aspecto. Uma vez, conversando com o secretário da Receita, a gente falou por que o plano não sofre com isso? Porque é a fonte pagadora. O CAD? Também, o CAD tem poder, autoridade para isso, né? Mas acaba que optou-se por uma fonte mais fácil nesse primeiro momento. Porque se você tributar o hospital primeiramente, é onde ele recebe o dinheiro, já vai gerir aquilo, foi mais fácil para pegar tanto o médico numa ponta quanto o próprio hospital. Eu acredito que a Receita deveria acompanhar mais de perto, até para sanear esse setor, nessa questão. Não deixar só o plano de saúde fazer o que ele quer. Não é fácil ser empresário na área da saúde, a gente sabe que não é fácil. É muito complicado. No nosso escritório a gente tem atuado bastante, um dos focos, dos pilares realmente do escritório é o setor da saúde. Então a gente tem visto assim, que realmente esse é um dos problemas que o setor enfrenta, né? A gente tem a questão da relação também, o médico tendo que se relacionar com as outras atividades que envolvem a prestação de serviços de saúde. Ele tem que se observar, tem que tomar cuidado com os órgãos governamentais. Então realmente é uma demanda, é uma missão muito árdua. E o profissional médico tem, além disso tudo, tem que estar acompanhando as novidades da ciência, o desenvolvimento tecnológico. Então, realmente, é um trabalho hercúleo que está a cargo desse profissional. Não haja dúvida. Eu acho que esse programa não termina aqui, né? Esse programa, ele chegou num momento em que a gente vai voltar para trazer as evoluções disso. Primeira coisa, porque a batalha continua, né, Marcos? Continua. A guerra está instalada. Tá. A batalha continua. Trouxemos boas notícias dessa evolução dessa batalha aí, junto à Receita Federal e tudo mais, e toda essa organização. E também, não podia deixar de parabenizar o escritório mais uma vez, porque nós sindicatos, conversando com os donos dos hospitais, lógico, principalmente Brasília, porque a gente tem, o país é muito grande, mas Brasília, praticamente você está dentro de todos os principais hospitais de Brasília hoje, né? Então a gente vê aí a capacidade do escritório, o esforço, o orgulho de vocês, né, nesse segmento. Com todos os hospitais que a gente conversa, você está lá, seja do Grupo Santa Lúcia, o Grupo Santa Marta, o Grupo Anchieta, o CBV, o HOB, são todos parceiros, né, das nossas atuações, entre outras coisas. E realmente acho que você tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso aqui dentro da cidade, né? Que são hospitais tão crescentes, de altíssima tecnologia e tudo mais, mas com um problema sério, né? É um problema que assombra todo o setor. Porque envolve toda a sobrevivência financeira do hospital isso.
Então a gente vai acompanhar isso de perto, precisa, tanto do ponto de vista jurídico como político. E mais uma vez te agradecer seu tempo, por você ter vindo aqui. Prazer. E acho que em breve, assim que tiver notícias de lá e tudo mais, a gente vai fazer outro programa, porque essa é uma coisa que o sindicato quer manter extremamente atuante nisso daí, porque impacta diretamente na vida do médico. Né? Seja o médico prestador de serviço, seja o médico no seu dia a dia, seja também no empresário, o dono do hospital, que também são colegas médicos, que estão aí, quer queira ou não, de uma certa forma, são pessoas que investiram num mercado de trabalho que dá mercado de trabalho para nós. Eu acho que a mão é via dupla. É um equilíbrio, né? E o produto final disso, a atenção final é o consumidor, não tenha dúvida, que nós temos essa preocupação de cuidar de como o consumidor é atendido, porque eu também sou consumidor. Né? Daqui um dia eu estou lá na porta do hospital, está meu neto, está teu filho, está você. Então a gente tem que ter esse equilíbrio tríplice aí, porque realmente saúde a gente necessita toda hora, a qualquer momento. É verdade. Ok? Eu agradeço demais a oportunidade. Contem conosco para caso surjam mais necessidades, demandas e novidades sobre o andamento disso, a gente está comunicando. Para quem assistiu, quiser saber onde é o escritório, o telefone, contato, Marcos, que eu tenho certeza que tem muitos colegas assistindo, pode ficar à vontade e deixar aí o contato todo. Vai ser um prazer. Nosso escritório é o Caldeira Lobo e Ottoni Advogados. Eu sou o Marcos Ottoni. Nós podemos ser contactados no telefone 3120 1700 ou por e-mail ottoni, ottoni, @cloadvogados, no plural.com.br. Repete. Ottoni, ottoni, @cloadvogados.com.br e o telefone 3120 1700. Ok. 7 de agosto de 2018, terça-feira, encerra aqui mais um programa. Boa noite a todos e muito obrigado pela audiência.